Em nome da Abracrim, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, gostaria de saudar o excelentíssimo ministro Luiz Fux e também a todas as advogadas e advogados criminalistas, demais pessoas que nos assistem. Ministro, é muito clara a constitucionalidade e a convencionalidade da figura do juiz das garantias e do próprio sistema acusatório correlato, como já foi amplamente demonstrado. Nós estamos diante de um caso típico de divisão de competência funcional. Nós não estamos criando uma nova carreira jurídica, não estamos implementando gasto ou exigindo um gasto absurdo por conta disso, mas apenas um critério de divisão da competência funcional, que não é nada de novo para nós, que temos uma divisão de competência no Tribunal do Júri, que é bifásico, ou mesmo, numa outra dimensão, nas varas especializadas da Justiça Federal, que inclusive passam por cima da questão da competência e razão do lugar, e o Supremo Tribunal Federal já afirmou que são constitucionais as varas especializadas. Isso nos permite também sustentar que o juiz das garantias não está vinculado a um critério de competência e razão do lugar, ministro. Por isso, esse critério de competência e razão do lugar se aplica ao juiz da instrução e julgamento. Permite, portanto, que nós tenhamos centrais regionais de juízes das garantias, inclusive online, conforme as peculiaridades de cada estado. Também não é nada de novo no mundo, as reformas europeias da década de 80 e 90, Itália, Portugal e tantos outros, e principalmente na América Latina, Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai, Colômbia, e até mesmo no Brasil, como muito bem mostrou o professor Grandinetti, esse tema já vem sendo discutido há muito tempo. Infelizmente, o Brasil perdeu o momento das reformas, ficou para trás e hoje é considerado o processo penal mais atrasado e mais primitivo da América Latina. E um detalhe, com todo respeito, o doutor Walter Nunes, gostaria de saudar, estava comigo, era o relator, quando em 2010 fomos nomeados pelo ministro César Peluso, lá no CNJ, debatemos amplamente em 2010, não vimos nenhum problema de inconstitucionalidade. O debate era sobre implantação, sempre salutar, mas é necessário e é imprescindível. E um detalhe, excelência, nós não estamos dizendo aqui que é preciso mais do que um ano para implantar um instituto como esse. Não, se nós podemos ter um Código de Processo Civil implementado inteiramente novo, com uma vacácio de um ano, por que um instituto como o Juiz das Garantias precisaria mais do que um ano, como foi ventilado? Não é necessário. Outro ponto importante, nós não estamos dizendo que todos os juízes são parciais há 80 anos, como foi ventilado. Não é isso que se trata. Nós estamos dizendo que o modelo atual não cria condições de possibilidade para termos a imparcialidade objetiva, subjetiva e a estética de imparcialidade, como a doutrina do Tribunal Europeu de Direitos Humanos menciona. É uma questão de estrutura do processo e é uma contaminação que não é controlável, é inconsciente, que independe da bondade dos bons. É um problema, ministro, de falta de originalidade cognitiva. Em síntese, é o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. Juiz prevento é juiz contaminado que não pode julgar 30 anos de doutrina europeia. O juiz das garantias se revela, portanto, um instrumento importantíssimo para ter um ganho de qualidade epistêmica da jurisdição. Como alguém pode ser contrário a uma evolução, obviamente, constitucional e convencional como essa? O mundo do processo penal, ministro, olha para nós e questiona que atributos psíquicos possuem os juízes brasileiros para terem tamanha blindagem cognitiva, para não se contaminarem diante de tudo que são chamados a fazer na investigação preliminar brasileira. Isso é inconsciente, ministro. São dezenas de teorias e estudos que comprovam a contaminação que vai da dissonância cognitiva ao viés confirmatório e absolutamente nenhum, não existe nenhum estudo, nenhum, que comprove uma blindagem, uma pseudo-blindagem psíquica para fazer essas atuações. Também não representa demora ou violação do prazo razoável, nem aumento de trabalho. O que nós estamos fazendo é dividir o trabalho dos juízes. Um juiz que hoje faz tudo vai atuar na investigação preliminar, outro na instrução, não o mesmo fazendo tudo como atualmente. Também não é nenhum problema significativo de custo, Excelência. Vossa Excelência sabe que não se faz uma evolução processual sem investimento. E não é tão relevante o que nós estamos pedindo. Agora, quem alega não ter verbas para investir na justiça, desconsidera o imenso custo da injustiça. Ministro, juiz das garantias não é sinônimo de impunidade, como deram a entender alguns, mas sim de qualidade da jurisdição. Não só é constitucional, como é imprescindível. Juiz das garantias, sistema acusatório e exclusão física dos autos do inquérito, para criar condições de possibilidade de um juiz imparcial. Ministro, se existe algo de inconstitucional no nosso debate,
é o nosso Código de Processo Penal. Se existe algo de inconstitucional no debate levado a cabo hoje, é o nosso sistema inquisitório e autoritário. Não é o juiz das garantias o problema. O processo penal brasileiro é o problema. É um faz de contas cognitivo absolutamente inconstitucional. Inconstitucional, ministro, é permitir que um juiz faça tudo e depois ainda vai julgar, ou o principal, faça tudo e depois faz de contas que vai julgar. Esse é o faz de contas cognitivo absolutamente inconstitucional e primitivo que nós temos hoje. Nós precisamos sim de juiz das garantias e isso é uma evolução civilizatória e de cidadania. Muito obrigado, senhor ministro, e passo a palavra ao doutor Tiago Minanger. Pode deixar que eu passe a palavra. Vamos ouvir agora o doutor Tiago Minanger, advogado da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, saudações cariocas aqui de terras que tanto conhece. É um prazer poder falar com Vossa Excelência e poder falar de um tema tão importante que é esse que nós estamos aqui debatendo. Em nome da minha querida Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a ABRACRIM, venho aqui tentar trazer um pouco de lucidez, não desmerecendo os demais, mas por conta da visão da advocacia quanto à questão do juiz das garantias. Excelência, o que nós podemos observar hoje é que existe um quantitativo muito elevado de habeas corpus e recursos, alegando questões do tipo falta de contraditório, ausência de acesso aos autos, ausência de informações para questionar ou impugnar uma prisão preventiva decretada. Isso tudo, Excelência, de certa forma, quando colocado na questão do juiz das garantias, nós vamos reduzir em muito um quantitativo de impetração de habeas corpus e recursos com relação a esses temas que tanto afetam o exercício da advocacia. É óbvio que nós sabemos de todas as questões econômicas, financeiras que que estão permeando a questão da implementação do juiz das garantias, mas como muito bem colocado pelo nosso querido amigo Aurí Lopes Júnior, nós estamos atrasados no quesito de reformulação do processo penal brasileiro. Pela primeira vez em nossa legislação, desde a Constituição de 88, talvez seja o artigo mais importante dessa legislação, o artigo 3º-A fala que o processo penal terá uma estrutura acusatória. Caso observe, Excelência, ministro Luiz Fux, pela primeira vez nós temos posto na lei que o nosso sistema é acusatório. Sempre se falou que o nosso sistema é acusatório, mas, de certa forma, nós tínhamos uma interpretação implícita da Constituição. Nós tínhamos uma análise daquilo que a Constituição tentava, nos seus meandros, nos colocar. Mas a legislação agora, ela vem trazendo de forma muito clara e expressa que o nosso sistema é acusatório e a implementação do juiz das garantias é um avanço e um ponto central para que o sistema acusatório seja respeitado e efetivamente implementado. Nós temos um processo penal, ministro Luiz Fux, que ele tem como natureza jurídica um direito fundamental de cidadania. Nós temos um direito fundamental, um processo penal democrático. A finalidade do processo penal é justamente a garantia de direitos que esse direito fundamental nos fornece. Então, observe que quando nós mexemos na estrutura de conhecimento e compreensão do processo penal como um direito fundamental, cuja sua finalidade é a garantia de direitos, isso vem completamente de acordo com aquilo que o sistema acusatório tenta implementar e, de certa forma, que o juiz das garantias é um mecanismo de controle do uso do poder e de garantia de direitos. O juiz das garantias não vem aqui impugnar por impunidade. Eu acredito que não existe uma contraposição à não implementação do juiz das garantias. O que nós precisamos parar para pensar hoje, colocarmos, nós precisamos que esse sistema acusatório, que hoje a legislação traz de forma expressa, ele possa ser implementado de forma efetiva. Isso impactará, e quando nós falamos de custo, foi o começo da minha fala, isso impactará e muito na redução do quantitativo de habeas corpus, não só para os tribunais locais e regionais, mas também para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Se fizermos hoje uma análise empírica de quais os fundamentos que sustentam os habeas corpus impetrados hoje, que mais são apresentados no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a alegação de violação do contraditório de não acesso aos autos é absolutamente quase que unanimidade.
e a implementação do juiz das garantias visará acabar com essas questões violadoras de direitos, não só das prerrogativas da advocacia, como também dos direitos dos acusados e presos, como também terá uma forma de desaguar esse quantitativo de processos de recurso e habeas corpus nos tribunais superiores. Assim, extrapolando o tempo aqui, eu queria agradecer Vossa Excelência pela fala e, mais uma vez, me despedir com saudações cariocas para Vossa Excelência.